Ok, vamos começar então. Pessoal, um bom dia para vocês. Vocês têm alguma dúvida dos trabalhos? Nada? Tá tudo certo? Então, vamos aos conteúdos aí, né? Então, nós já vimos lá vários materiais, né? Eu postei lá para vocês algumas diretrizes, alguns materiais lá de consulta para vocês, tá bom? Sobre as mudanças lá da lei de diretrizes, né? Coloquei lá alguns materiais lá de consulta também para vocês, tá? Daí, né, nós já fechamos a questão da estrutura, da organização da escola, da questão do pedagogo, do papel, da pedagogia. E hoje nós vamos, então, adentrar na questão da educação, né, das competências para ensinar, organizar e dirigir a aprendizagem e a evolução aí do dispositivo, tá? Vamos ver se eu consigo colocar o slide aqui. Aula 4. Opa, não. Deu, tá? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos já entrar no segundo conteúdo do nosso plano de ensino, que são as competências para ensinar, organizar e dirigir a aprendizagem, a evolução de dispositivos de diferenciação e envolvimento dos estudantes em suas aprendizagens. Então, às vezes, nós, professores, nós achamos assim, ai, né, esse assunto já está batido, né, imagina, olha, eu com todos o tempo que eu tenho, né, de experiência, que são 33 anos aí, eu já vou ter 34 anos de educação, de envolvimento com a educação, eu vou ser bem clara para vocês, tá? Sempre nós nos deparamos com grandes desafios, com crianças que não aprendem, que às vezes você não acha uma estratégia de acordo e fica aí muito difícil. Um grande problema que nós tivemos na educação foi o modelo cartesiano. Eu diria que o modelo cartesiano, ele trouxe um grande atraso para a educação, tá? Um grande atraso. Por quê? Porque ele dividiu as coisas em partes, ele dividiu o homem em partes, o conhecimento em partes. E hoje, no século XXI, e já nos meados do século XX, nós já tivemos essa grande discussão, tá? Essa grande discussão de que o quê? De que as coisas são conectadas. Nós temos aí o Edgar Morin, e tantos outros pesquisadores, e tantos outros pesquisadores trazendo para nós que o quê? Que tudo é interconectado, que nós temos aqui a questão do quê? Da interdisciplinariedade. E Edgar Morin já vem nos trazendo, que daí já Piaçu também pesquisou sobre a questão da transdisciplinariedade. O que é a transdisciplinariedade? É eu transcender o conhecimento, tá? É eu transcender a ciência, é eu ir além daquele conteúdo.
Então, a visão, né, cartesiano, ela partiu, tá? Ela dividiu as coisas. A razão, o corpo, a ciência e o racionalismo. A emoção era uma coisa, a mente outra, a ética outra e os valores outra. Hoje nós sabemos que não. Que tudo está interconectado. O nosso cognitivo, nosso afetivo, nosso emocional, o nosso cérebro, o nosso corpo, tudo está interconectado. Aí nós vamos ter aqui, eu vou falar brevemente, porque nós já trabalhamos isso, mas só para lembrarmos, nós temos que ter claro, como professores, como pedagogo, qual a abordagem que aquela escola, que aquela instituição, ela utiliza. Nós temos que ter claro isso, pessoal. Tá? Nós temos que ter claro essa questão, tá? Da abordagem. Que abordagem que essa escola utiliza? Porque dependendo da abordagem, eu vou ter um caminho, ou eu vou ter outro. Se é uma abordagem tradicional, eu vou trabalhar a visão de homem, a visão de mundo, o processo de avaliação, a questão do currículo, as estratégias de ensino pautadas em quê? Numa escola tradicional. Se for uma escola nova, o tecnicista. Então, a abordagem tradicional, como vocês já viram, o professor ele vai repassar os conteúdos, o aluno ele é passivo, ele repete, a metodologia é leia, escute, decore e repita, avaliação única, quantitativa. Ou ele ganha nota ou ele não ganha nota. Ou ele alcança e dá a resposta que o professor espera, ou ele reprova. O paradigma da escola nova. O professor ele passa a não ser mais o centro das atenções, ele vai ser o facilitador, o aluno é um sujeito ativo que aprende por onde? Pelo interesse, pela descoberta. Eu vou trabalhar o que aqui? Descobertas, experiência, a autoavaliação. Aqui o professor se avalia, o estudante se avalia. E na tecnicista, o professor é o especialista daquela área, ele vai trazer aqui produtos e resultados, modelos a ser seguido e visa o produto. É lógico que hoje a escola tecnicista ela já mudou. O que é sociedade e o que é escola? Então, hoje nós buscamos o quê? Uma escola progressista, o ensino pautado na pesquisa, uma abordagem holística. Tá? Cuidado, por favor. Cuidado, colegas, com a palavra holística. Tem muita gente, eu sou, agora virou moda, eu fico arrepiada. Eu sou terapeuta holístico. Aí eu olho para a pessoa e pergunto, e daí, você fez faculdade de psicologia aonde? Fez esses cursinhos aí, né? Sabe, tá? Esse final de semana, eu fiquei ontem aqui preparando aulas e estudando um pouco sobre alguns assuntos, Tem um monte de gente aí fazendo live, falando sobre vários assuntos, você tem conhecimento nenhum, sem ter formação nenhuma, sabe? Enchendo a cabeça dos outros de bobagem. Bom, o que é essa abordagem progressista? Vocês têm lá o material, né, das últimas aulas que eu dei para vocês, todo esse material explicando lá as tendências pedagógicas. Então, eu vou ter lá o que é essa abordagem progressista.
O professor, ele é um educador, ele é um facilitador, ele é um mediador. O aluno, ele é participe dessa ação. Qual é a metodologia que nós vamos utilizar aqui? O diálogo, uma ação libertadora. Aqui nós vamos, dentro da abordagem progressista, buscar o quê? Um ensino democrático, uma avaliação contínua, processual, transformadora. Pessoal, ensino com pesquisa. O professor, a pessoa que pretende ou que já trabalha na educação, e ela não é um pesquisador, vai morrer no tempo e no espaço, tem que tomar cuidado aí. Tá? Então, o professor vai ser o quê? Um mediador, um articulador, um crítico, um criativo. O aluno vai questionar, vai investigar. Né? Uma busca de quê? Da produção do conhecimento. Uma avaliação contínua, processual, participativa. Bom, vamos à abordagem holística. A abordagem holística, ela vai um pouco além da progressista, da pesquisa. O professor vai ser o que aqui? Um colaborador reflexivo. Ele vai atuar de maneira interdisciplinar, e já existe uma fala, um discurso de que nós temos que ir além da questão da interdisciplinariedade. O que é a interdisciplinariedade? A interdisciplinariedade é o diálogo entre as áreas do conhecimento, os componentes curriculares. A transdisciplinaridade, ela vai transcender esse diálogo. Ela vai entrar nas áreas. O aluno é um ser complexo. A metodologia, que é a prática pedagógica, crítica, reflexiva, produtiva, transformadora. A avaliação é o quê? Ela visa o quê aqui? Um processo. O que eu tenho que pensar nessa ação pedagógica? Se o meu papel é ensinar, tá? A escola, ela tem que o quê? Ensinar, tá? Ela tem que ensinar. Ela tem que ensinar, uma ação pedagógica, a análise, a capacidade de compor, recompor dados, informações e argumentos. Eu tenho que pensar numa aliança, a produção do conhecimento. Eu posso trabalhar uma escola, ela pode ter uma tendência pedagógica progressista, um ensino com pesquisa e uma visão holística, ela pode. Ela pode ter lá no PPP dela, no projeto político pedagógico, uma tendência bem definida, tá? Uma tendência bem definida, mas ela pode trabalhar outras tendências também. Mas ela tem uma que é a linha de pensamento. Referencial curricular para a educação infantil. Então, eu tenho que trabalhar aqui a identidade, a autonomia, o conhecimento do mundo. Se vocês lerem a proposta curricular, o BNCC infantil, vocês vão verificar que ele está totalmente pautado em quê? Na vivência. Nós temos que trabalhar aqui o aprender, o conhecer, o pensamento lógico, racional, análise. Aí eu pergunto para vocês, se nós temos adultos hoje dentro da universidade e formados que têm dificuldade em fazer
uma análise, uma síntese, ter um entendimento, uma explicação, uma transferência, uma associação. Né? Você pede para o acadêmico escrever 5 linhas do que ele entendeu da aula, ele tem dificuldade. Aí complica, né? Procedimentos, habilidades. O que eu tenho que pensar em relação às habilidades? Aprender a fazer, o pensamento operativo. Como que eu vou trabalhar essas habilidades com os estudantes? Através do quê? De atividades concretas. Eu trazer o mundo, né, o mais real possível a este estudante. Eu vou trabalhar as práticas, identificar a situação, o agir de acordo. Atitudinais, né? Então, eu já trabalhei aqui os conceitos, os procedimentos de habilidades. Atitudinais são éticas. Uma criança, ela não aprendeu a conviver ainda. Colegas, se nós, adultos, temos dificuldade de conviver, e as crianças, e os menores, e os adolescentes, nós temos que pensar nisso, tá? Então, a escola, juntamente, em parceria com a família, com a sociedade, ela precisa criar espaços para ampliar a questão das atitudes. A questão do ser, do conviver, o pensamento intuitivo. O que é isso? É a tua percepção, a sua sensibilidade, as suas emoções, os comportamentos, as atitudes, os valores. Então, será que a escola, quero que vocês pensem sobre isso, será que a escola tem trabalhado a questão cognitiva, as habilidades e as atitudes? Bom, eu tenho que pensar aqui no planejamento, no tema, no tempo, na estratégia, no ensino, na aprendizagem, na ação. Então, quando eu vou planejar uma aula, eu tenho que pensar. Que tema que eu vou trabalhar? Qual é o tempo? Quais são as estratégias? Quais são os objetivos? Os objetivos estão aonde? Na ação. O que eu quero alcançar com isso? Então, esse quadrinho, ele é fundamental, tá? Ele é fundamental para você trabalhar aqui o processo de planejamento. Aqui nós temos aí a roda, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Bom, a interdisciplinariedade, eu trago aqui mais alguns tópicos, tá? Então, é muito mais que uma integração, mas é uma forma da totalidade, a partir do desenvolvimento das próprias disciplinas. Então, eu precisava trabalhar matemática e língua portuguesa e ciências, né, com os meus estudantes. O que eu fiz? Eu peguei a história do Ziraldo, lá dos 10 dedinhos, né, dos 10 dedos. Eu trabalhei a linguagem, eu trabalhei matemática, e eu ainda trabalhei dentro de ciências a questão do quê? Do tato, das mãos. Então, com uma história, eu trabalhei o quê? 3 componentes curriculares. Trabalhei a língua portuguesa,
eu trabalhei a matemática e eu trabalhei ciências. Então, o que é o disciplinar? É um conteúdo específico. O que é interdisciplinar? É o exemplo que eu acabei de dar, quando eu trabalho que as competências, as habilidades, tudo junto. A compreensão do que mudou. Então, na escola, eu tenho aqui o conteúdo, um fim em si mesmo era. Então, era o conteúdo e acabou. Então, o professor ia lá, né, passava o conteúdo e tchau e benção. O deve ser um meio de desenvolver o conhecimento significativo. Então, eu vou trabalhar dentro da escola tradicional, e o deve ser, eu vou estar pautada onde? Na escola progressista, na escola pautada na pesquisa e na visão holística. O conhecimento, ele era trabalhado como? Fragmentado, dividido por disciplinas, tá? Enciclopédico aqui, memorizador, acumulativo. Como que eu devo trabalhar o conhecimento? Dentro da interdisciplinar, contextualizando, construindo os conceitos, a criação de sentido. O currículo, ele era o quê? Fracionado, estático, organizado por disciplinas, né? Organizado por disciplinas. Então, aqui você vai verificar o quê? O que você vai verificar aqui? Totalmente fragmentado. E hoje nós vamos falar em quê? Em rede, um currículo dinâmico, com flexibilização, pautado na pesquisa, no progresso, na construção do conhecimento. A sala de aula era o quê? Um espaço de transmissão, de recepção do saber. Então, o professor ia lá, né? Falava e ia embora. E hoje nós temos que o quê? Criar, né? A escola, ela precisa ser o quê? Um espaço pautado no processo de aprendizagem. O papel do professor, transmissor do conhecimento. Hoje ele precisa ser o quê? Facilitador, pesquisador, reflexivo, mediador, participativo. Tá? E a avaliação classificatória, excludente. E hoje nós sabemos que ela tem que ser formativa e processual. Agora, se vocês pegarem esse quadro e realizarem uma avaliação, tem muitas escolas ainda, muitos profissionais da educação que estão na era, e não deve ser. Tá? Estão aonde? Na era. Tá? Estão lá na era. Elementos de uma proposta de uma ação pedagógica. Nós temos que pensar em quê? Em aptidões, competências, habilidades. Temas de estudo que vão trabalhar o quê? A produção do conhecimento, a avaliação, os procedimentos metodológicos e recursos. Aí, quando você olha um slide desse, você pensa assim, isso é o óbvio. Mas não é tão simples assim. Você realmente alcançar o processo de aprendizagem com os estudantes. Bom, o que é aprendizagem? Eu já sei o que é isso.
Muito bem. Se você já sabe, é? O que é aprendizagem? É um processo contínuo, dinâmico, que o indivíduo ele vai construindo a visão de homem. Através de quê? Através das suas relações interpessoais e sociais. Então, se eu olhar lá no currículo base, eu vou ter as competências, se eu olhar lá no currículo da prefeitura, do estado, enfim, eu vou ter lá as competências, as habilidades que eu tenho que alcançar com esse estudante. Mas daí eu tenho que pensar que eu vou ter estudantes com dificuldades de aprendizagem, com deficiência e com transtornos. E daí, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar com esse estudante? Eu preciso trabalhar aqui o saber fazer e o saber ser. O que é o saber? É a competência. O saber fazer é a habilidade. E o saber ser é a atitude. Bom, aí eu vou traduzir isso. Com o quê? Com explicação, com a seleção da informação. Então, primeiro, eu vou fazer o que lá? A seleção de informação. O que eu preciso trabalhar com esse estudante? O que eu preciso trabalhar com ele? E a explicação, e a reflexão, e os conceitos. Tá? E muitas vezes, quando realmente este professor está inteiro nesse processo, esse professor ele está inteiro neste processo, nós vamos ver o quê? Que realmente a aprendizagem acontece. Então, por isso que esse professor, ele realmente, ele tem que estar o quê? Tecnicamente, humanamente, filosoficamente. Qual é o pilar da formação desse professor? É a formação humana, filosófica e técnica. Eu digo que a formação humana tem que vir antes. O ideal seria que os três caminhassem juntos. O que é essa formação humana? É a sensibilidade, é a intuição. Mesmo você recebendo a tarefa do teu aluno sujinha, mas você vai dizer, puxa, você se esforçou, você fez. Tendo essa sensibilidade de se colocar no lugar desse estudante. O que é a formação filosófica? É o quê? Um professor questionador, reflexivo. O que é a formação técnica? É o saber fazer. Aí tem professor que não sabe preencher um livro, não sabe fazer um portfólio, não sabe descrever uma aula. Senhor, fazer um relatório de um aluno, fazer uma ata, dirigir uma reunião. Então, nós temos que ter esse preparo técnico, fazer um planejamento, organizar uma aula, organizar a sala de aula. Eu gravo as minhas aulas em casa, para os pequenos também. Às vezes eu faço 4 horas de gravação direto. Eu separo todos os materiais,
eu organizo o cenário, eu organizo o material, eu vou olhar o plano de ensino, vou verificar o que eu vou trabalhar. Eu não vou lá no Google escolher, né, qualquer coisa e colocar lá qualquer brincadeirinha idiota e postar para as crianças. Elas não merecem. Se eu coloco algum vídeo, eu coloco lá da Palavra Cantada, da Ruth Rocha, do Ziraldo, né? Da Turma da Mônica, tem alguns vídeos que não dá para usar, mas outros dá. Eu vou trabalhar com contos, eu vou trabalhar com poesias, eu vou trabalhar com material concreto que a mãe tem em casa. Então, né? Por favor. Tem muitas famílias, muitas mães aí se esforçando, né? A mãe posta aula sábado, domingo. Aí tem diretor e coordenador que se você ligar 5 minutos, né? Passando 5 minutos das 5 horas, não quer falar com você, mas a mãe está lá dando aula para o filho. Então, tem umas coisas aí que não está batendo bem, né, pessoal? Competências do saber, traduzir conhecimentos teóricos de áreas específicas, explicação, reflexão, a seleção da informação e os conceitos. Bom, como que eu vou saber ser aqui? Eu tenho que trabalhar a minha automotivação. Tá? Automotivação. Tem pessoas que não têm poder egóico. O que é poder egóico? Você se automotivar. Tá? Eu, particularmente, eu já passei daquela fase que eu preciso receber elogio. Outro dia, uma colega minha me disse, Edias, eu fiquei 2 horas, fiquei 4 horas preparando uma aula, 2 horas dando uma live, e as alunas, professora, sua aula é chata. Falaram na cara da professora. Mas não leem o material, não assistem às lives, não fazem nada, né? Mas para reclamar da professora, tem tempo. Tá? Então, imagina, a professora 2 horas falando sentada. Tá? Uma aula de 2 horas sentada, falando sozinha, falando aqui sem ninguém interagir, tá? Dá 4 horas. Nem para o acadêmico, nem para agradecer a professora. Mas o professor, muitas vezes, claro que ele precisa de um elogio, de um reforço, mas muitas vezes ele não tem, ele tem que o quê? Se automotivar. Olhar para aquela criança, olhar para aquele estudante que respondeu, que deu resultado. Então, você ter determinação, dinamismo, criatividade e envolvimento. E aqui a questão da técnica, que eu falei anteriormente. Tá? Então, eu tenho que ter a técnica, a ação, a experiência, os fatores aqui de aprendizagem. Tem algumas palavras aí que estão escritas em português de Portugal, Então, teorias de suporte, experiência, atitudes, valores, comportamento. Então, eu vou trabalhar aqui com os princípios pedagógicos, com aprendizagem significativa. Os mecanismos, associação de ideias, a memória imediata. Então, puxa,
Eu preparei uma aula, eu criei estratégias diferentes, mas esse estudante não aprendeu. Eu tenho que parar e pensar. E perguntar para ele. Tá? Perguntar para ele, como que você aprende? Aprendizagem significativa é a reflexão sobre o quê? A experiência. Então, eu vou partir da onde? Daquilo que o estudante traz. A compreensão das relações, a memória a longo prazo. Porque eu tenho que cuidar. Pode ser que esse estudante, ele só está aprendendo através do quê? Da memória a curto prazo e a intermediária. Os princípios facilitadores, a atividade, a variedade, a personalização, a sequência, a motivação, a progressividade, a cooperação, a orientação. E hoje, o que eu vejo? O que eu vejo hoje? Criança, o adulto, se ele está pagando um curso superior, ele que não é barato, no mínimo ele tem que estudar, fazer a parte dele. Tá? Criança ainda não tem maturidade psíquica e autonomia. Então, eu tenho que o quê? Ir trabalhando com ele essa questão do psique. Ele buscando aqui uma significação para o processo de aprendizagem. Então, eu vou trabalhar aqui uma variedade de estratégias. Eu posso dar mais do que uma possibilidade para que esta criança, esse estudante, trabalhe a orientação, a cooperação. E aqui eu vou ter aqui o foco da aprendizagem. O que eu tenho que pensar? Na aprendizagem, através de o quê? De uma modelagem. Qual é o modelo que eu vou usar? Qual é a metodologia? Quais são as estratégias que eu vou utilizar? Eu vou proporcionar a esse estudante o quê? A descoberta, a experiência, o processamento da informação. E aqui, amados, o domínio cognitivo. Quantos estudantes, quantas crianças que nós temos com dificuldades, muitas sem laudos, tá? Sem suporte. Então, eu vou trabalhar aqui o processamento da informação. Eu vou ter aqui os novos processos cognitivos, o conhecimento teórico. Tá? E aqui a reflexão sobre o real, o conhecimento, a interação com o real. Então, eu vou ter aqui a experiência, a modelagem, o processamento da informação e a descoberta. Então, se eu tenho lá um estudante que não aprende, eu vou pegar um quadro desse e vou fazer uma análise. Tá? Qual é a modelagem? Tá? O que é a modelagem? É o passo a passo. Tá? Qual é a experiência desse estudante? Como que ele está processando? Ele não está processando. A aprendizagem se dá como? Através do sistema nervoso periférico. Vai lá que nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar bem essa questão neurológica com vocês, tá? Neurologicamente, como que a aprendizagem se dá, nós temos que entender esse processo. Como que eu vou trabalhar a alfabetização, como que eu vou trabalhar o processo de alfabetização se eu não entendo a questão neurológica? Tá? Então, reflexão sobre o real e a interação com o real. O que é o real? É o conhecimento concreto.
É aquilo que Edgar Morin nos diz. O conhecimento pertinente. Ele vai colocar lá bem certinho o conhecimento pertinente. O que é o conhecimento pertinente? É o conhecimento pertencente, aquilo que pertence à nossa realidade. Gente, a escola ensina muita bobajada. Muita bobajada. Prestem bastante atenção nesse quadro aqui, tá? Experiência, modelagem, processamento da informação e descoberta. Olha todo o caminho que eu venho fazendo com vocês nesta disciplina. Nós trabalhamos lá a organização pedagógica, o papel da escola, a função social da escola, trabalhamos a questão do pedagogo, o papel do professor, e agora nós estamos o quê? Trabalhei as tendências pedagógicas, retomei com vocês a questão da interdisciplinariedade, para nós estarmos aqui verificando como que esse estudante aprende. Se cada 10 crianças de terceiro ano, 7 não sabe escrever um parágrafo, temos que pensar aí. Comportamentalista. Então, o processo de aprendizagem comportamentalista. Quais são os teóricos aqui? Pavlov, Skinner, Watts. Aqui, a aprendizagem vai se dar através do estímulo, do reforço e punição, repetição, exercitação, a experiência, interacionismo, cognitivismo. Olha ali os teóricos. A maioria vocês já estudaram aqui, Piaget, Roger, Vygotsky, Maslow, e tantos outros aí. Processamento da informação. Quais são os princípios aqui do cognitivismo, do interacionismo? Interação social, intuição, problemas, motivação, autoaprendizagem, ajuda pedagógica, o processo adquirido, a transferência. Colegas, vamos pensar agora, e agora vocês podem pensar em vocês. Opa! Quais são os estilos? Quais são os estilos, tá? Quais são os estilos de aprendizagem? Tá? Quais são os estilos de aprendizagem? Pragmático. A pessoa que aprende através da questão pragmática, ela é prática, tá? Ela quer o quê? A coisa prática. Teóricos. Então, tem pessoas que vão aprender mais através do texto, da valorização, do raciocinar, do modelar. Os energéticos. É o forte envolvimento em situações novas, problemas, a necessidade de mudança, criatividade em si próprio. Então, nós vamos ter aqui o pragmático, o teórico, o energético e o reflexivo. Tá? Quem é o pragmático? O pragmático, ele vai trazer aqui o quê? Uma verificação do funcionamento prático. Então, ele vai aprender mais através do quê? Da prática. Da utilização imediata aqui. Teórico, A integração das experiências complexas, lógica, ele quer ler, ele quer o texto, ele quer a teoria. Tá? O energético é movimento, que alguns vão falar que ele é a questão aqui do movimento, necessidade de mudança, aquela pessoa mais inquieta.
e o reflexivo, tá? Ele vai trabalhar aqui, né, a tolerância e a tranquilidade. Ele vai fazer reflexões sobre aquele processo. E aqui eu coloquei 2 livros, né, se alguém tiver interesse aí de ler, tá? 2 livros aqui, E eu coloquei também lá no AVA alguns materiais complementares, tá? Alguns materiais ali complementar. E também, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo esse slide aqui, Semana Pedagógica? Não, está Não. no anterior ainda. Aham, então tá. Então, né, eu peguei um material lá do dia a dia da educação, bem interessante, que é da Semana Pedagógica. Vamos ver se eu consigo aqui. Daí eu coloquei aqui um artigo complementar, tá? A escola. Esse artigo aqui, né, para vocês como complementar, a escola no século XXI, quais os desafios devem enfrentar aqui os gestores, tá? Então, esse artigo aqui para dar fundamentação, né, a escola do século XXI e quais os desafios devem enfrentar aqui os gestores. Esse artigo, vamos ver o que mais aqui que eu coloquei. Eu coloquei aqui a diferenciação, tá? A diferenciação aqui, um desafio a enfrentar, tá? Um outro artigo também para dar suporte teórico para vocês, né? E esse aqui, tá? Que eu já tinha trabalhado com vocês numa outra aula, que é a resenha, tá? É uma resenha do livro lá, das 10 competências aqui, tá? Para ensinar aqui a questão das 10 competências aqui de Perrenot, que nós já tínhamos visto numa outra aula. Não sei se eu vou conseguir abrir o outro slide. Às vezes ele começa a dar problema aqui, só um pouquinho. Da semana pedagógica. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Tá? Então, aqui, ó, né? Esse artigo, a Escola do Século XXI, a diferenciação pedagógica, um desafio a enfrentar, que é tudo isso, né, que eu comentei agora, e a resenha lá do Perrenot. Vamos ver se aparece. Deixa eu fechar de novo. Ele é danadinho. Tá tudo certo? Vamos ver, senão eu comento aqui só. Então, a semana pedagógica aqui do segundo semestre, tá? O trabalho do docente, o processo de ensino, né? A transmissão, a organização. Vamos ver se eu consigo abrir. Só está aparecendo o material postado. Então, eu vou comentar aqui,
né? Mas é um resumo também do que eu já falei lá no outro slide, só para fechar, tá? Então, esse slide, ele vem falando do ensino e aprendizagem, né, da questão espontânea, da aprendizagem espontânea, intencional, né? As três funções aqui, nossa, tá? As três funções nossa aqui como professores, tá? Que é organizar os conteúdos, orientar os alunos, dirigir e controlar a atividade, dentro do quê? Dentro dos objetivos. E aqui a questão do ensino-aprendizagem, a unidade. O que que eu tenho que assegurar? As condições do meio, orientar. Eu preciso trabalhar aqui os referenciais teóricos, a situação concreta, o marco situacional, operacional, o planejamento, a direção do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação, o processo didático aqui, os objetivos, como eu vou trabalhar o método, o objetivo, a estruturação aqui do docente, o conjunto de ações intencionais, o método, os princípios básicos aqui, a classificação dos métodos. Então, qual é o método que eu vou trabalhar? Com exposição verbal, a demonstração, a ilustração, a exemplificação. Então, nós temos aqui esse material aqui da Semana Pedagógica de 2016 do Estado do Paraná, que eu achei bem interessante aqui para vocês. Vamos ver se ele vai mudar de ideia. Não está reconhecendo o slide. Que danadinho. O primeiro material ele reconhece, quando você quer colocar o segundo, ele dá umas falhadas aqui. Acho que ele vai aparecer só o material postado, né? Não apareceu, não. Não deu certo. Pessoal, então, no geral, a nossa aula era isso, né? Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se alguma questão aqui não ficou bem explicada, tá? Sobre as competências aqui de Perrenot, tá? Sobre as competências de Perrenot. Eu já havia trabalhado, eu só deixei aqui para vocês mais como um reforço, tá? Sobre as 10 competências. Por isso que eu coloquei aqui o resumo. Deixa eu ver se eu acho aqui. As 10 competências aqui de Perrenot, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma questão sobre a aula de hoje? Opa. Dúvidas, né? O que você aprendeu? O que você aprendeu na aula de hoje? O que você achou? E se você tem alguma sugestão? Opa! Sugestão. Vamos lá, meninada? Alguma questão?
muitos professores acabam prezando mais para o repasse dos conteúdos, o cumprimento dos prazos, das atividades e a questão da aprendizagem, do que propriamente ver a criança como um ser integral, suas experiências e suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma grande verdade, sabe, Lilian? Infelizmente. Tá? É muito mais, né, o professor GUSP. Eu trabalhava com o secretário da educação, né? Eu trabalhava com o secretário da educação em Santa Catarina e ele falava, né? Que ele falava na nossa cara quando ele fazia reuniões, isso há muitos anos atrás, que ele estava cansado de professor GUSP. Professor que só, né? Não oportuniza a criança a descobrir, a dar autonomia. O que Paulo Freire, né, nos trouxe tão bem, que é o quê? Autonomia do conhecimento, a pedagogia para a autonomia. E além disso, né, Lilian, a falta de amor às crianças, falta de afeto, de carinho. Eu vou ser bem honesta com vocês, eu vejo muita grosseria aí, tá? E tem escolas que às vezes colocam as crianças na frente da televisão, para assistir televisão, né? Assistir televisão. Você passar um vídeo, eu dou muita aula em vídeo, mas eu peço para as mães rasgarem papel com eles, trabalhar com coisas concretas, tá? Então, infelizmente. Quem mais aí quer falar? Muito bem, a Caroline. Além de todo o suporte teórico e prático, nossa prática se requer grande ética e sensibilidade. Enfrentamos diversos desafios que nos cobra refletir não só a nossa prática, mas compreender que é esse o ser humano que está inserido em nossas escolas. Educar deve ser uma prática ética, reflexiva e respeitosa. Exatamente. Se uma mãe arruma uma criança para ir para a escola, dá banho, arruma o materialzinho dela, e o professor tem a pachorra, a cara de pau, de colocar essa criança na frente da televisão, isso é mais que falta de ética. Não preparar um ambiente, não preparar uma aula, tá? Não contar uma história, não cantar uma música com essas crianças. Histórias, meus amores, devem ser contadas todos os dias para os pequenos, todos os dias. Criar um cenário, criar um momento para você trabalhar a questão da linguagem, o vocabulário. Como é que eu vou melhorar o vocabulário? Como é que eu quero que uma criança escreva algum texto, algum parágrafo, se ela não tem vocabulário? Tá? Parabéns aí para as meninas. Bem isso aí. Quem mais? Falta a Jéssica, a Lari, a Janaína. Quem mais? A Caroline falou. A Jéssica Caldas. Então, nosso compromisso é um compromisso muito sério. Muito sério. Nós temos que pensar nessa criança. Tá? Eu não me incomodo, eu gravo um monte de vídeo. E vou atrás de pedrinha, e vou atrás de folhinha, tá? Faço receita. Vou atrás. Alguma coisa
É? Essas crianças estão sendo atingidas no processo de aprendizagem. Ok? Pessoal, mais alguma questão? Mais alguma questão? Acredito também que algo que irá complementar o professor é ter a sensibilidade de cada criança se desenvolve no seu tempo. Muito bem, né? Que cada criança ela vai se desenvolver no seu tempo, tá? No seu tempo aqui, né? No seu tempo. Pessoal, mais alguma coisa? Não? Pessoal, então assim, ó, até a próxima aula, tá? Então nós já vamos agora entrar em outros conteúdos, tá? Na próxima aula. Então, cada aula nós vamos ter conteúdos aí diferenciados. Né? Lá no AVE eu coloquei bastante material, mas né, alguns é mais para pesquisa de vocês, tá? Então, é mais assim para reforçar aí o processo de vocês. Tá? Eu vou parar aqui a gravação.